Agora, 1h05. E como eu comentei até antes do programa começar, porque ali por volta das 10h30 eu entro ao vivo aqui na programação para falar para vocês um pouquinho do que a gente vai ter no programa. E eu fiquei chocada com o assunto de hoje do Ricardo Meire quando ele passou, que a gente vai falar de os assuntos estruturais de construções. Mesa para dois, arquitetura e design. Ricardo Meira, boa tarde. Boa tarde, tudo Tô com bem? saudade. Pois é, eu também. Já abandonei um mês. É, Eu estava muito bem, estava com Vivi, né? muito bem acompanhado. Vivi Costa é um sucesso. Mas e você, quando você me falou do assunto de hoje, eu fiquei quebrando a cabeça. Eu falei, gente do céu. O Ricardo Meira tinha mandado mensagem de manhã, a gente sempre conversa o que vai ter no assunto do dia, e ele falou assim, dessas questões estruturais de um apartamento aqui no plano piloto, e que estava até ameaçando a estrutura de um prédio como um todo. E não é a primeira vez que a gente escuta falar isso. Conta um pouquinho mais pra gente, Ricardo. Infelizmente não é a primeira vez, é até bem recorrente esse tipo de coisa. É um assunto importante, pouca gente conhece dos detalhes, né? A gente pode quebrar a cabeça, mas não pode quebrar a parede, Não por exemplo. é? Esse exemplo específico, e como né, vários outros, tem a ver com alguns edifícios aqui do plano piloto que foram construídos com alvenaria estrutural, que é um método construtivo muito específico e foi muito comum no início da construção de Brasília. Ainda é muito comum, mas era até para dar velocidade, muitos prédios ali nas 400, eu digo no período JK, né? Final dos anos 50, começo dos 60, as quadras 400, vários prédios das quadras 400, alguns edifícios do início de Brasília, na Asa Sul principalmente, 106, 300 ali, são feitos de alvenaria estrutural e tem morador que nem sabe. Mas o que é isso? Eu não sei, se eu morasse, eu não saberia, porque eu não sei o que é isso. O que é alvenaria estrutural? A alvenaria é o tijolo, né? Sim. Do qual a gente faz as paredes. Tem dois tipos de alvenaria. Uma, a gente chama de alvenaria de vedação. Ele não tem função estrutural. Normalmente, o edifício, a casa ou o prédio, a estrutura é feita de concreto, de aço, de madeira, que são os pilares e as vigas, né? E você tem uma laje, e o que fecha é a vedação. É o que veda, que geralmente é alvenaria. Quando ela não é estrutural, ela é só de vedação, você pode furar, quebrar. Olha! Normalmente é aquele tijolo furado, né, com 8 furos, né, que são blocos só de vedação. A alvenaria estrutural, como o próprio nome diz, ela é a estrutura do edifício. Jesus! Então, não tem, ou tem menos, né, pilares e vigas, porque pra a parede ficar segura a laje. E aí você não pode sair abrindo buraco à torta e à direito. E por desconhecimento, né, muito morador, às vezes adquire o imóvel sem saber que é de alvenaria estrutural, aí olha para aquela parede da cozinha e diz, nossa, podia abrir uma janela aqui e fazer quero ver o marido fritando bife ali. E aí abre, sem saber que pode botar em risco o próprio edifício nessas aberturas. Porque se você tem, assim como você não pode abrir um buraco numa viga, aquele elemento horizontal ali da estrutura, você não pode abrir um buraco simplesmente numa alvenaria que serve de estrutura, porque você compromete toda a estabilidade do edifício. E como é que a gente fica sabendo disso? Espero que não fique sabendo só quando caiu o edifício. Esperamos que não. Geralmente... Tem um formato... Se você, arquiteto, bate o olho num prédio, sabe que ele é alvenaria estrutural? Tá. Não. Então não é nada tão simples assim, que não eu sou tão leiga. Tá. E também não adianta ficar no toque-toque, né? Ficar toque-toque, Aí tem porque a galera que parede é parede. acha água com os pauzinhos de... Não vai achar água no meio com os ferrinhos, não é assim. Não dá para chamar um arquiteto sensitivo ali e falar, estou sentindo estrutura. Não tem jeito. Como é que a gente descobre? Consultando o condomínio. Geralmente o síndico tem essa informação, ou o síndico, a síndica, eles podem até ter as plantas originais do prédio. Então, antes de fazer uma reforma, é sempre importante verificar com o condomínio quais são as normas, o que pode e o que não pode ser feito. Então, os síndicos geralmente já têm essa informação. Também não quer dizer que um apartamento com alvenaria estrutural não pode ser reformado. Pode, desde que sejam tomados certos cuidados. É mais difícil, é mais caro, é mais complicado, mas é possível. Por que se construía com alvenaria estrutural? Pela rapidez, pelo baixo custo. Porque você tem as paredes e nas junções das paredes se colocavam os vergalhões de aço e às vezes preenchiam com concreto para fazer aquelas emendas, né?
quando você pega a parede, olhando para a parede de frente, em algumas alturas, a cada 1 metro, por exemplo, é comum você colocar alguns vergalhões também para dar mais estabilidade na própria parede, porque ela recebe toda a carga que vem da laje de cima, né? Então, o que acontece quando você está olhando uma parede fechadinha e resolve abrir uma porta? 90 por 2,10, aparentemente inofensivo, porque ainda tem um montão de parede ali. O que acontece? Essa carga que está vindo de cima, que é transmitida para baixo de forma distribuída, ela acaba, nesse trecho, ela não tem para onde ir. Então, ela acaba forçando esse vão da porta, que não tem nenhuma parte estrutural ali, e aí você tem um esforço desigual ali nessa laje de cima, o que pode gerar deformações na laje. Então, quando você tem uma distribuição de carga desigual, isso acaba forçando mais determinadas partes. Aí vem aquela rachadura, trinca, podendo até entrar em colapso. E nesses edifícios onde tudo é estrutural, pode acontecer de um colapso ali, ou numa trinca, ou num movimento ali não programado num pavimento, comprometer todo o edifício. Imagina os primeiros ali andares, né? Que você vai minando a parte de cima inteira e causando essas complicações. Às vezes o prédio está todo rachado, sabe nem... Não sabe por quê. Exatamente. Por isso que não dá para sair abrindo parede à torta direito. Como é que você costuma resolver esse problema? Geralmente em reformas de casas ou apartamentos de alvenaria estrutural, você tem que fazer um reforço nesse vão que você abre para transmitir essa carga para os pontos que sobraram. Então você recompõe isso. É custo, precisa de um projeto estrutural, de um engenheiro, de um responsável, né? De responsabilidade, que vá fazer o básico, né? Pegar um profissional em qualquer lugar que não vai perguntar como é que tá esse espaço. E é importante você ver, né? Você sempre fala aqui, né, Ricardo, de conversar, de avisar o condomínio, de negociar, de avisar o pessoal de cima, morador de baixo. E tentar entender junto, fazendo não é só a sua casa, né? Todo um espaço fica comprometido. Tem uma norma para isso, inclusive, de reformas. A gente sempre fala dela aqui e nunca é demais lembrar, né? A NBR 16280 é a norma de reformas. Ela determina que qualquer reforma em qualquer edifício, ela tem que ter um plano de reformas. É um documentozinho em que o proprietário, pode ser um locatário, né? O dono do imóvel ou, né, o ocupante, ele chama um profissional habilitado, geralmente arquiteto ou engenheiro, para fazer esse plano. Aí o que esse arquiteto vai dizer? Olha, a gente vai trocar o piso, não vai usar martelete, vai ser quebrado manualmente, vamos trocar fiação, vamos trocar pintura, trocar box do banheiro, azulejo, vai descrever o que vai fazer. E ele atesta, como um profissional habilitado, de que essa reforma não vai comprometer tanto a estrutura quanto as instalações comuns do edifício. Ele entrega isso para o síndico, e aí o síndico autoriza a reforma. Tem muito síndico que pode estar nos ouvindo, né? Eles muitas vezes não têm a ciência de que toda obra que ele autoriza sem esse plano, ele se torna corresponsável. Então, qualquer dano, qualquer problema que possa vir a acontecer, tanto o ocupante, o proprietário, quanto o síndico, que é o responsável legal pelo condomínio, podem responder. Por isso que é importante solicitar de quem vai fazer essa reforma, esse plano de reformas assinado aí, feito por um arquiteto ou engenheiro. E aí ele só diz o seguinte, não vai ter problema, ou aqui está um projeto, vai ter alvenaria estrutural, mas a gente vai fazer um reforço, e descrevendo tudo, onde é que vai ficar a caçamba, o horário da obra, tudo descritinho. Isso serve para qualquer obra, não só para alvenaria estrutural, mas é uma maneira do próprio morador e do síndico se resguardarem dessas responsabilidades. Sensacional, Ricardo. Muito obrigada por essa aula. E agora, mais uma coisa que eu aprendi aqui, para variar, sempre o Ricardo trazendo essas informações úteis e para toda a população, que nem eu, que também não entende muito de obra, mas precisa, volta e meia, recorrer a esses instrumentos. Valeu, Ricardo. Se qualquer dúvida, pode mandar um e-mail aí para a rádio que a gente responde, ou uma mensagem no Instagram WhatsApp. Também, gente, Instagram. Ricardo Meira. Cola lá no Instagram do Ricardo Meira, que é sucesso. A gente traz o assunto para cá.